E se a pessoa descobriu que tem ali na conta salário dela, tá descontado tarifas que ela não sabia, naquele momento ela descobre, o que que ela pode fazer? Então, a primeira coisa que eu falo, ela procura, então, um escritório de advocacia. Por quê, Cris? Por que que eu não vou procurar um PROCON? Por que que eu não vou procurar o banco? Não, porque eles não vão te orientar e não vão te direcionar para que você seja restituído desse prejuízo. Porque o que está acontecendo? Uma vez que há uma tarifa indevida, você está pagando por um serviço não contratado. E aí você tem direito a receber esses valores, né? Principalmente pelo tempo que foi. E o que acontece, Ângela, muitas vezes são anos que são cobrados, né? Que a pessoa não percebe. E aí, nesse caso, se ela procura um banco e não procura um advogado especialista, ela vai perder todo aquele tempo. Tá, então quantos anos que a pessoa pagou lá? 1 ano, 2 anos, até quantos anos que a pessoa pode ter esse ressarcimento? E também esse ressarcimento que ela pode ter, ele vem de forma simples ou é em duplicidade? E ela também poderia ter direito a danos morais? Sim, vamos chegar lá. Então, primeira coisa, o tempo é até 10 anos, né? Hoje já tem entendimento pacificado pelo STJ de que são 10 anos a restituição. Aí vai depender também de juiz, né? Mas 10, 5 e 3 anos, no mínimo. Esses valores, por ser cobranças indevidas, você vai ser restituído em dobro e calculado os juros com correção monetária. Então, de novo, se essa pessoa que está tendo essas cobranças indevidas não procurar um escritório, um advogado especializado, ele não vai ter essa restituição nessa forma que a gente está passando, de 10, 5 ou no mínimo 3 anos em dobro e com correção monetária. Então, esse é o primeiro ponto. Então, precisa ter essa assessoria, né? Precisa ter acesso a um advogado que tem conhecimento técnico para poder fazer. Agora, em relação a essa cobrança, uma vez se ela é indevida, não houve a contratação, foi de forma escusa, dá o direito ao dano moral. Por que que dá o direito ao dano moral? Porque é uma violação ao patrimônio e à sua própria honra, né? Porque, veja, os contratos, eles estão baseados pelo princípio da boa-fé. E uma vez que o banco, ele vai lá e ele altera esse contrato, ele insere tarifas de forma indevida, escusa na conta desse consumidor, desse correntista, ele lesou. Então, cabe um dano moral. E só vai ter se entrar com a ação judicial. E esse é um ponto importante, que os danos morais, eu gostaria que os danos morais, eles só são, a pessoa só vai receber se ela entrar com uma ação judicial. Isso, então vamos imaginar lá que a pessoa resolveu, então, por algum motivo, por falta de conhecimento, conversar lá com o banco, e o banco foi lá, então tá, vou tirar. Ele só vai cortar, ele vai tirar e ele não vai devolver os valores e muito menos o dano moral. O dano moral, ele só vai ser constituído com ação judicial, por isso que ele precisa de um advogado, porque o advogado vai saber como pedir, como falar, né, e vai direcionar. E aí o juiz vai analisar por quê, porque como eu disse anteriormente, isso daí fere o princípio da boa-fé contratual. E esse princípio insere o quê? O dano moral, sem falar também que a gente está falando de uma relação de consumo, e numa relação de consumo, o consumidor é a parte vulnerável, é a parte hipossuficiente da relação. Então, assim, a partir do momento que ele está ali com uma contratação com o banco, ele acredita que está tudo legal, que o que está sendo descontado dele está de forma devida. Então, quando o banco insere, mais uma vez, o que que acontece? A inversão do ônus da prova, eu sou a parte vulnerável. Então, o juiz entende dano moral, porque ele está abusando da hipossuficiência técnica do consumidor, porque o consumidor não sabe, né? Ele, como eu falei, ele vai lá ver a conta lá e tá aqueles valores, ele acredita que tá tudo certo, e não tá. Então, por isso o dano moral, mas o dano moral ele só vai conseguir se entrar na justiça, caso contrário, sem chance.